Olá, esse é o Conexão. 3 meses, minha gente, 3 meses para o Enem. E como andam os preparativos por aí? No cronograma do exame, a primeira prova de Linguagens e Ciências Humanas será aplicada dia 3 de novembro. Ainda tem tempo, claro, para afinar o conteúdo, mas a gente sabe que esse também costuma ser um período de bastante ansiedade para quem vive a expectativa de conseguir uma vaga nas universidades públicas. É uma disputa e tanto, a gente sabe, e por isso a gente vai falar sobre o que se pode fazer durante essa contagem regressiva. Tem que manter os nervos no lugar. Aqui comigo no estúdio está a Heloísa Agudo, que é coordenadora do ensino médio do Colégio PH, e o Joelson Santos, coordenador estadual e professor da Educafro Rio, e a Raquel Campos, que é psicóloga clínica e hospitalar. Muito obrigado pela participação de todos aqui no Conexão. É aquele momento que a gente sabe que o pessoal vai começando a ficar ansioso, né? Preocupado com a chegada dessa prova. Queria perguntar aqui para a Heloísa, pela sua experiência, você percebe os estudantes, à medida que a prova vai chegando, ficando mais sobrecarregados? Eu acho que essa barreira que a gente está agora, que menos de 100 dias, eles começaram realmente a... Hoje mesmo eu estava dando aula e falei, gente, 90 dias, não, professora, não fala sobre isso. Falei, não, gente, a gente tem que agora começar a entender que está chegando e é hora de ser disciplinado, focado e se organizar, porque o tempo ele pode render muito, se você tem esse tempo bem administrado, e aí os 90 podem parecer mais do que 90, ou quando abre o olho é um mês, quando abre o olho está no dia da prova. Então eu acho que é importante isso. Corre mais rápido hoje em dia, né? Exatamente. Então eles estão bem, já está começando a pintar na maioria deles essa ansiedade por esse número, né? Menos de 100 dias. E a virada do semestre também. Entendi. Joelson, nem todo mundo tem acesso aos mesmos recursos nesse momento aí de preparação. Como é que você costuma, você que trabalha num pré-vestibular comunitário, como é que vocês costumam tratar isso com seus alunos? Olha, nós chamamos os alunos nesse primeiro momento, onde eles têm a oportunidade de, conosco, ler o edital. Eles leem o edital, há um processo seletivo, onde a gente tenta alocá-los mais próximo da sua localidade, porque os nossos estudantes, eles são oriundos de escola pública. Então, eles não têm a questão da mobilidade para ficar com gasto, né? Todos os nossos preparatórios, eles são gratuitos. Então, nós tentamos alocá-los perto da sua casa. Mas trazemos eles também para a realidade da dificuldade que vai ser vencer este desafio de chegar com sucesso na prova do Enem. E durante todo este período, nós trabalhamos com ele nas provas anteriores, uma vez que o material também ele é escasso, né? Então nós mandamos para as redes sociais ou disponibilizamos as provas anteriores através de PDF, porque é um facilitador para que eles consigam realmente ter acesso ao material, já que esse material é disponibilizado com antecedência. Com certeza. E Raquel, o pessoal costuma entrar num parafuso nesse momento, né? A gente já ouviu histórias aqui de estudantes que ficam realmente muito nervosos. Transtorno de ansiedade também costuma aparecer, né? Sim, sim, vários, né? A gente tem muito frequente um aluno com uma crise de ansiedade. E eu sempre costumo dizer para o paciente que está ali naquele processo de vestibulando, né, ele se sente muito ameaçado, é um novo caminho, né, uma mudança muito grande, ele sai daquele lugar dele de um aluno mais acadêmico, onde a gente espera um ensino médio, uma conclusão, para um lugar mais voltado para o profissional, envolve as suas escolhas futuras. Eu costumo dizer que é uma porta de entrada para um novo mundo, para um novo universo, né, é o encarreiramento da vida dele. É um rito de passagem, a gente pode dizer? Sim, sim, é um rito de passagem. Então, nesse momento gera a crise da ansiedade pela uma possível incapacidade, né, a crença de uma incapacidade. Então, a gente precisa estar com conteúdo em dia, um planejamento, uma agenda. E eu sempre digo para eles que é importante também a gente reservar o espaço do cuidar de si, né? Então, não importa eu dedicar 100% do meu tempo com conteúdo e, na verdade, não estar bem preparado. Eu costumo brincar com eles que o Bolt só acredita que ele vai chegar do outro lado na linha da chegada porque ele aposta naquele potencial, ele se preparou fisicamente, tem uma nutrição adequada, mas ele tem que acreditar, porque senão ele nem sai da saída, né? Na hora que dá lá a largada da corrida.
Então eles precisam acreditar que existe potencial, que existe preparação. Agora, é verdade que essa preparação não é dos 90 dias, né? A gente está falando aí de um estudo de anos de vida, então é preciso estar doutrinado para realmente essa determinação faz diferença para eles. Você acha que nessa fase, por exemplo, é mais fácil aparecerem aqueles pensamentos sabotadores? Sem dúvida. No sentido de, meu Deus, não vou dar conta, eu vou falhar e vai ser um desespero. Sem dúvida, né? A pressão, a autocobrança, a sociedade, a questão dos familiares, o próprio profissional que está envolvido com ele, seja profissional da área da educação, profissional da área da saúde, tem um empenho de muita gente envolvida, eu falo no processo às vezes de um vestibulando, né? Então é toda uma família, toda uma estrutura, estão todos com aquela mesma ansiedade. Então essas pessoas que estão em volta precisam ser facilitadores desse processo, né? De intermediar, de ajudá-los, de um processo que já é tão complexo por si só. Com certeza. E, Heloísa, a gente estava falando aqui do edital. Não é bem um documento que a gente sabe que o pessoal anda lendo, não, mas esse tipo de orientação vocês costumam fazer para os estudantes? A gente não pode, por exemplo, se eu vou andar por uma estrada, né, que um caminho que eu não conheço, o que eu faço é, pelo menos eu, estudo o mapa, se a estrada é asfaltada, não é, e o Enem é uma estrada longa, né, são 2 dias de prova, muito cansativo. Tem estratégia, tem coisas bobas, né, que eles não sabem que é levar a caneta preta com corpo transparente. E aí vai com lápis. E aí o simples fato de, às vezes, o fiscal reter o lápis dele já desestrutura esse aluno. Então, assim como a gente, quando vai viajar, se prepara para uma viagem, lendo o mapa, né, olhando o GPS, alguma coisa, o aluno tem que se preparar lendo o edital. O edital, ele é surpreendentemente claro, ele não é um edital confuso. Então, os alunos devem, de preferência com alguém orientando, ler o edital, se preparar, olhar o tempo de prova. É muito comum o aluno chegar no dia da prova e não sabe quanto tempo tem. E a gente tem que saber quanto tempo tem para poder dosar o tempo durante a prova. Saber o que pode levar, o que não pode levar. Então, às vezes, assim, eles perguntam, pode levar comida? São 4h30 de prova. Claro que pode levar comida. Mas tem que levar comida em saco transparente. Tem coisas que o edital, ele vai dizendo tudo. Porque quanto mais preparado e menos surpreso o aluno tem na hora da prova, mais o emocional dele está preparado para ele poder enfrentar aquele que é uma situação nova para ele. Dá mais conforto, né? Exatamente. Queria aproveitar que a gente está falando de edital, algumas dicas. A gente separou algumas aqui exatamente para o dia da prova. Veja só. Fica ligado, não pode esquecer o documento com foto e a caneta esferográfica de tinta preta feita de material transparente. Celular e qualquer eletrônico só se for desligado. E também não pode boné, chapéu, lápis e livros. Tudo isso fica no envelope porta-objetos disponível nos locais de prova. Tá aí algumas dicas rápidas para a gente passar para o pessoal que vai fazer a prova. Agora, Raquel, a gente estava falando justamente sobre essa questão de se informar, para ir informado para o dia da prova. Essa falta de informação, por exemplo, você já ouviu relatos de alunos que tiveram problema por conta de não saber essas informações? São básicas, fundamentais? Sim, infelizmente, né? O acesso à informação não é para todos, né? Então a gente precisa buscar esse conhecimento, buscar informação, estar junto com aqueles que são orientadores nesse processo. Então isso faz a diferença para eles. Então trazer para eles um campo de alguma certa segurança. Eu falo assim, é viajar para um lugar desconhecido, mas que eu já conheci pela internet, já vi foto. Então torna-se um processo facilitador, torna-se para ele um processo não tão desconhecido, ainda que por imagem, e isso é um processo neuropsicológico mesmo, a lembrança daquele lugar, o fato, as pessoas que estão em volta. Então, quando um fiscal aborda uma situação, muitos a gente inclusive escuta falar de candidatos que participam da avaliação para testar. Esse ano eu vou fazer para testar, não é assim? Isso para eles traz segurança. Mas isso não é uma realidade para todos, né? Então a gente precisa se preparar para aquele também que não foi possível testar, digamos assim. Eu adoro essa história do testar. Tem gente que fala assim, não, fiz para testar e passou em medicina, aquela coisa assim. Sensacional, né? E, Joelson, esse tipo de coisa, você costuma observar nos alunos que chegam lá, assim, falta de conhecimento sobre a estrutura da prova, como é que ela se estrutura, o estilo de questão. Existe isso ainda? Nós temos observado, né, que a cada época vai mudando a realidade do aluno, e aqueles que estão chegando, eles chegam com muita expectativa, mas também eles não têm o desejo de aprofundar-se naquele momento. Então a gente olha, calma aí, vamos estudar, vamos preparar
o seu voo. Então, como eu falei anteriormente, nós trabalhamos com eles o edital e eles passam para a gente aquilo que entendeu. Olha, eu entendi que é isso. Então, a partir daquela compreensão deles, a gente consegue trabalhar. Quer dizer, eles leem o edital antes? Tem que ler antes. E conosco, né? Que é legal, porque aí a gente consegue trabalhar com eles na linguagem deles. Hoje nós temos alunos com 16 anos, 17 anos. Né? Como falava anteriormente, é um rito de passagem. As coisas estão acontecendo muito rápido. E eles nem sabem realmente aquilo que eles estão querendo. É comum chegar falando assim... Olha, que é difícil, né? Nessa fase da vida você já tem que escolher o que você vai fazer. Não, e é comum, né? É comum chegar falando o seguinte, olha, eu vou fazer o Enem, eu quero 5 áreas. Poxa, 5 áreas é quase impossível. Você não escolheu, até não escolheu ainda, né? Então, não escolheu. No passado se tornava mais fácil porque vinha por indicação do pai, da mãe, olha, pelo tio, você tinha vivência em alguma coisa. Como nós não temos, o nosso público não é desta realidade, o nosso público ainda continua sendo alunos e alunas que estão entrando na universidade ou pretendem entrar na universidade sendo o primeiro da sua geração, né, da sua linhagem. Então, eles chegam sem referência nenhuma. Então, nós temos que ajudá-los em tudo, né? É o beabá mesmo. Existe até passo a passo. Na cultura familiar não se tem muito entendimento de como é o processo. Eu queria aproveitar, enquanto a gente está conversando sobre essas dicas, tem um site do INEP que ele traz ponto a ponto ali, tópico a tópico, algumas questões importantes. Está aí, é um site oficial do INEP que apresenta a prova, tem ali a estrutura da prova, tem algumas dicas como um trecho desse vídeo que a gente acabou de ver. Ele também explica exatamente como se organizam as questões. Está aí, enem.inep.gov.br, tem muita informação, as novidades desse ano, inclusive, estão listadas ali. Tem link para o edital, que a gente tanto está falando aqui, né, Joelson? E está aí mais uma fonte para o pessoal fazer essa pesquisa para não chegar na prova completamente perdido. E, Heloísa, falando agora de preparação, feita essa introdução aqui, falando do edital, como é que se organiza, que erros são mais comuns, especialmente nesse período aí que antecede a prova? Bem, a maioria dos alunos, eles estabelecem metas que são impossíveis de serem cumpridas. Então, muitos alunos, por inexperiência, eles colocam assim, eu vou estudar todo o conteúdo em 90 dias. E aí, na primeira semana, ele não consegue, se frustra. É uma geração que tem uma resistência baixa à frustração. Isso. E aí ele desiste. Então, eu sempre digo que um dos erros mais comuns dos alunos nessa reta de chegada é achar que vai conseguir estudar tudo. A maioria dos alunos que passa e passa bem, ele não sabe tudo de tudo, mas ele sabe bem uma grande parte daquilo que é importante. Mas uma provocação aqui, aquele aluno que sabe que, nossa, eu vacilei, não estudei tudo que eu deveria ter estudado. Nessa hora, ele tem que aceitar que... Bom, ele tem que aceitar que ele está com defasagem. Não vai rolar, não vai gabaritar. Aí, por isso que Enem, apesar de ser uma prova do Brasil inteiro, ela é uma prova que tem que ser conhecida. Então, ele tem que procurar. E aí a gente tem os meios de comunicação para ajudar bastante nisso. Os canais de comunicação, a mídia. Se tiver oportunidade de ter uma escola preparatória, um curso pré-vestibular, a ajuda é nessa. Os cursos pré-vestibulares, eles não fazem milagre, mas eles ajudam muito nisso, dizer, olha, dentro do conteúdo dessa disciplina, a gente está te dando aqui a estatística do que cai mais. Então, na hora em que eu tenho um conteúdo muito grande na minha frente, eu tenho que, nesse momento, saber quais são as prioridades. Então, nessa disciplina, essa matéria pode não ser tão importante assim para o Enem. Ela pode até vir a aparecer na prova do Enem, mas com uma probabilidade menor. E dentro dessas prioridades que ele tem que estudar, ele vai estabelecer, numa situação dessa, de 90 dias, a prioridade da prioridade. Ou seja, o que é o mais importante. Mas aí ele mergulha no conteúdo que ele mais ou menos já tem algum conhecimento, ou ele realmente vai para algum outro conteúdo que tem chance de cair e ele não estuda? O ideal é que ele estabeleça, nesse prazo que falta, aquilo que é necessário estudar. E estabeleça metas que são factíveis. Vou te dar um exemplo bem prático. Na minha área, que era de biologia, o aluno não pode ir para a prova sem saber ecologia. Assim, brincando aqui, né? Até eu sei que Weber vai cair no Enem. É verdade. Né? É verdade. Né, professor? Sempre tem que cair. Sempre tem que cair. Então, Max tem algumas Weber? coisas... Você está falando do Max Weber? Na sociologia... Sim. Vai cair. Então, tem alguns tópicos, mas assim, é fácil. Não é fácil, porque Weber vai ser uma coisa enorme, né? Ecologia é uma coisa enorme.
Mas aquilo é imprescindível. Então, se ele está com um conteúdo defasado, está chegando ao final, né, os 90 dias aí, 100 dias para o Enem, e ele tem um conteúdo muito grande, a prioridade é, se eu vou estudar em biologia, célula ou ecologia, é melhor nesse momento estudar ecologia. Então, ele tem que estabelecer um plano de metas e, de alguma forma, esquematizar esse plano em etapas. Ou seja, eu ainda sou da geração do papel, acho que eu mexi no microfone. Mas é importante que o aluno tenha algum veículo que ele coloque. O que eu tenho que cumprir? Porque se ele ficar ciscando, ele não chega a lugar nenhum. Então, a organização nessa reta de chegada é fundamental, até para dar tranquilidade. Uma das técnicas que a gente utiliza com o apoio da psicologia é a técnica de agenda, de planejamento. Exatamente. E essa técnica muitas vezes é um quadro, é uma folha, papel A4, você vai colocar o que eu fiz segunda, o que eu vou fazer terça, o que eu vou fazer quarta, e aí eu tenho acesso, eu falo, não joga fora, você precisa saber dessa informação na semana que vem, o que você fez semana anterior. Então, esse planejamento é crucial para eles. É um mapa da semana. É um mapa, principalmente falando dessa reta final, né? E eu brinco que não faltam 90 dias, eu sempre digo para eles, faltam só 89 já, então se hoje está valendo... Porque eu falo, a véspera não é dia de estudar. Exatamente. A véspera não é hora para ver matéria nenhuma, porque não vai te acrescentar, vai te desesperar do que você acha que talvez não saiba, que não lembra. Vem o processo do deu branco, né? Tão conhecido. Então, assim... É a hora do relaxado, fazer o prazer, de tentar trazer o equilíbrio, né, emocional. E aceitar certas coisas, talvez, né? Aceitar nossos limites, né, em algum momento. Eu falo, a gente não passa por um processo de vestibular como a gente chegou. Eu sempre digo para eles assim, é sempre um aprendizado na vida. Não é fácil, realmente, né? Não é fácil. Todo mundo que já passou sabe que não é fácil. Exatamente. Agora, o Joelson, o Educafro, né? Sim. É o pré-vestibular do qual você faz parte aqui no Rio de Janeiro. A gente tem até o site do pré-vestibular. Que tipo de... Os alunos, o perfil de aluno que chega lá, você já estava falando mais ou menos como é que vocês fazem esse atendimento, mas além dessa questão do conteúdo, o que mais que vocês têm que trabalhar com eles? Autoestima. Isso é fundamental, porque eu falei anteriormente a questão dos nossos alunos serem oriundos de escola pública ou bolsista 100% na escola privada. Na escola privada eles teriam alguma facilidade mesmo sendo bolsista 100%, que eles conseguem ter todo ou na maior parte conteúdo e conseguem visualizar tudo aquilo que praticamente vai cair. Não faltou professor. Alguns que chegam para nós, e a gente sempre faz essa pergunta, né, próximo agora, o terceiro-anista ou o concluinte do terceiro-anista, quem ao longo desse período conseguiu ter todas as disciplinas. Né? Então, todos conseguiram ver matemática, todos conseguiram ver química, biologia, e ainda nos surpreende que é uma realidade. Alguns, e grande parte deles, não conseguiu ter acesso ao conteúdo da matemática, da física, da química, da própria sociologia, da própria filosofia, e aí vai chegar com deficiência mesmo. Então, nós temos que ajudá-los naquele momento para tranquilizá-los. Olha, você terá dificuldade, mas isso não impede que você concorra de igual para igual. Agora é hora de você tentar buscar, e aí você vai tirando aquilo que seria desconfortável, né? Olha, eu nunca vi, e essa é a realidade. O aluno chega lá no preparatório, ele bate o olho e fala, eu nem sei o que é isso. Né? E aí, como que você trabalha com esta realidade? Então, a gente trabalhamos com eles através de simulados, né? Fortalecendo. Não tem como realmente dar tudo em 6 meses, 8 meses, muito menos agora, em 90 dias, mas a gente faz o possível. A gente sabe que tem uma desigualdade grande aí nesse processo, né? E, por exemplo, a questão da redação, como é que você trabalha? É um ponto complicado, é esse? Olha, eu trabalhei um período também dando redação para eles. Quase que eu desisti. Porque no primeiro momento você chega e fala com eles o seguinte, olha... Aí você trabalhou sua autoestima. Isso, vamos lá. Para a gente tentar trabalhar com eles de forma a vivência. E aí você mantém aquele padrão do Enem e pede para eles escreverem no primeiro momento.
eles ficam batendo com a caneta no papel e não conseguem escrever uma linha. Não conseguem escrever uma linha, não tem conhecimento e arcabouço normal para que consiga fazer uma boa redação, uma boa escrita. Não estamos falando de redação para o Enem no momento, estamos falando de uma boa escrita, né? E aí a gente tem que começar a trabalhar com ele todo aquele processo natural, porque a redação é o que mais hoje os nossos estudantes têm medo. Né? Eles têm medo de escrever, eles não conseguem expressar porque falta leitura. Quando falta leitura, eles pouco conseguem se expressar. Aí cria essa insegurança. Olha só, a gente está chegando perto do final do programa, mas eu queria antes mostrar o seguinte, o que acontece com o nosso corpo nesses momentos que antecedem a prova. A TV UFMG fez uma reportagem que explica um pouco esse fenômeno. Vamos ver. Ansiedade e nervosismo, na verdade, são sinônimos. E o que é, então, em nós humanos, a ansiedade? Ela é uma resposta a um perigo de alguma coisa que vai acontecer e que nos ameaça enquanto um organismo biológico. O que acontece? O nosso organismo ele começa a secretar substâncias que vão aumentar a nossa energia para essa situação. A nossa capacidade, seja muscular, seja cardíaca, seja do sistema nervoso. Então, nós estamos prontos ou para a luta ou para fugir dessa luta. O que caracteriza a ansiedade? Todos nós já sentimos ansiedade. A pessoa que começa a ansiedade, ela começa a hiperventilar e começa a respirar e aí começa uma coisa, vai piorando a falta de ar, que piora, porque aí altera biologicamente mesmo o organismo e tudo. Em termos do coração, o coração começa a bater rápido, como se você tivesse que disparar, ele te prepara para correr. Então, a frequência pode subir a 100, até 120 em pessoas saudáveis. E a sudorese, porque seu organismo começa a trabalhar num metabolismo diferente. O negócio acontece mesmo, né, Raquel? É físico isso. É físico e foge do nosso controle, né? São questões muito mais psicológicas e que vão interferindo e acabam até mesmo apresentando sintomas nesse organismo. Então a gente tem algumas técnicas de relaxamento que ajudam muito isso, né? Hoje em dia, os jovens aí com celular na mão, eles têm hoje em meditação guiada, o tal mindfulness, que é a atenção plena. Isso ajuda você a ter um domínio melhor desse quadro de ansiedade. Surgiu um quadro desse na hora da prova, o que você recomenda? A gente tem algumas técnicas que a gente orienta esse vestibulando, que ele vai se preparando para isso antes da prova, e tem a respiração, a inspiração e a expiração. Isso facilita muito o processo, faz com que o seu organismo se reequilibre. Essa balança que se desorganiza por si só, faz com que essa respiração bombeie, batimento cardíaco, oxigênio cérebro, e com isso facilita esse processo de reequilíbrio. Por mais que ainda não seja dominante, que não vai ser, a gente está falando de uma prova, né? É inevitável. Só vai passar mesmo na hora que terminar a prova, né? Na hora que sair o resultado. Sai o resultado, que eles ficam ansiosos até lá. Com certeza. Olha, queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão. Obrigado pelas dicas, pelas recomendações. Nada. Valeu, obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org e até a próxima.